Antes de começar, você já baixou nosso e-book gratuito? Este e-book é um guia simples que vai te ajudar a criar um sermão poderoso em quase toda a Bíblia, com início, meio e fim. Clique no link que está na descrição ou nos comentários abaixo deste vídeo, e baixe agora. No vídeo de hoje nós estaremos aprendendo a como montar um esboço para a pregação temática. Irei te ensinar como montar passo a passo de forma simples, rápida e objetiva. Na aula de hoje nós iremos aprender o que é um sermão temático, qual é a estrutura do sermão temático, como organizar essa estrutura deste tipo de sermão e, por último, um exemplo prático para te mostrar como fazer na prática e já aplicar hoje mesmo quando você estiver ministrando a palavra de Deus a alguém. Em primeiro lugar, o que é um sermão temático? Quando nós falamos de um sermão, nós estamos falando da forma de expor a palavra de Deus diante daqueles que estão nos ouvindo. E quando nós falamos de sermão temático, é a forma de expor a palavra de Deus através de temas. A estrutura desse sermão temático ela estará debaixo de um tema específico. Do começo ao fim, nós iremos tratar de um único só tema. Quando nós falamos também a respeito de um sermão temático, nós estamos falando de um sermão mais simples de ser montado. É o mais fácil de ser estruturado, é o mais fácil de ser estudado, porém isso não nos isenta das nossas responsabilidades diante de Deus. Assim como qualquer outro tipo de sermão, nós precisamos primeiramente ter os exercícios espirituais. Nós precisamos buscar a Deus em oração, porque aquilo que nós iremos falar é para alimentar as ovelhas do Senhor. Nós iremos trazer alimento eterno àqueles que estão nos ouvindo. Por isso, neste momento, eu quero deixar uma estrutura básica, no qual você pode estar utilizando não apenas para o sermão temático, mas para todos os outros tipos de sermão. E esse tipo de estrutura básica também pode ser utilizado em outros momentos da nossa vida, como num estudo devocional, como uma palavra do dia, como também um estudo bíblico, onde nós queremos estudar um pouco mais a respeito de um assunto específico. Por isso, essa estrutura é tão importante. Ainda que é uma simples estrutura, ela irá nos ajudar muito, tanto no momento da pregação, como no nosso dia a dia do estudo da palavra de Deus. Essa estrutura está dividida em 7 tópicos. O primeiro é o tema, o segundo é o texto base, o terceiro é a introdução, o quarto, o quinto e o sexto são os tópicos, são desenvolvimento da estrutura da pregação. E o sétimo ponto é a conclusão, onde nós iremos fechar a palavra de Deus. Nessa estrutura básica, nós conseguimos enxergar o fim da nossa pregação, o fim do esboço. Porém, há um processo antes de chegarmos até aqui. E por isso, neste momento, eu quero te explicar como organizar essa estrutura. Em primeiro lugar, você precisa pesquisar. Você precisa ir em busca de concordâncias bíblicas, de bíblias online, de bíblias e bíblias de estudo com referências cruzadas, referências bíblicas. Você pode utilizar também dos textos que você conhece. Você precisa também ir atrás de livros a respeito do tema específico na qual você está estudando. Nós precisamos nos lembrar que o momento da pesquisa não é o momento de se preocupar com a organização. É o momento de nós extrairmos informações na qual nós iremos usar posteriormente. É o momento que nós precisamos anotar tudo aquilo que nós achamos interessante, tudo aquilo que Deus toca no nosso coração, tudo aquilo que nós estamos entendendo daquele texto naquele momento. Neste primeiro momento de pesquisa, não é hora de nós estarmos preocupados na ordem, qual vai ser primeiro, qual vai ser segundo. Tudo que nós precisamos entender é que este momento é importante para nós trazermos informações, levantarmos pontos específicos a respeito do tema na qual nós iremos usar. Depois nós iremos passar por um crivo. Nós iremos separar posteriormente aquilo que é mais importante. Quando nós temos informações suficientes, nós podemos então passar pela segunda etapa, que é organizar as nossas informações. Essa organização ela pode ser dividida em 2 pedaços. O primeiro, os versículos chaves, e o segundo, são os versículos complementares. Quando nós falamos de versículos chaves, são os versículos que irão formar o nosso tópico. Serão os pontos mais importantes da nossa ministração. E quando nós falamos de versículos complementares, é aquilo que nós iremos utilizar para desenvolver o tópico específico. Esses versículos complementares irá fazer com que nós possamos desenvolver melhor os termos chaves. E entendendo essas 2 divisões da organização, nós podemos então direto ao exemplo prático. Neste exemplo prático de sermão temático,
temático. O tema que eu irei apresentar é a santidade. O texto base será em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esse texto base nós iremos dar o norte, nós iremos dar o primeiro passo a apresentar o tema. Após apresentar o tema e o texto base, nós iremos então apresentar a introdução, que nessa divisão irei falar a respeito da importância da santidade na vida do crente. Essa introdução ela precisa ser breve, ela precisa ser objetiva. Você precisa apresentar de forma rápida, prática e objetiva a importância do tema na qual você irá abordar. Após fazermos a introdução do tema, nós podemos então começar a organizar por tópico e subtópico. Veja que no primeiro tópico, eu utilizei a referência de 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Esse texto vai dizer que nós devemos ser santos porque o Senhor nosso Deus é santo. Em cada tópico, nós podemos colocar uma frase para chamar a nossa atenção. Lembre-se que o esboço, ele é um lembrete daquilo que nós iremos falar. E neste primeiro tópico, eu irei abordar que a vida de santidade é uma ordem de Deus. Sede santos porque o Senhor, seu Deus, é santo. No subtópico 1 e subtópico 2, eu vou desenvolver a respeito desta ordem na qual nós iremos apresentar. No subtópico 1, eu utilizei Levítico capítulo 20, verso 7, que diz que Jesus é o nosso padrão de santidade. O subtópico 2, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, que vai nos ensinar que a santificação é a vontade de Deus para nós. Veja que o tópico e o subtópico eles estão alinhados com o mesmo tema, santidade. Nós não iremos poder sair deste tema. Se o tema proposto foi santidade, nós precisamos tratar em todos os tópicos e todos os subtópicos a respeito do mesmo tema. Finalizado o tópico 1, nós podemos então ir para o tópico 2. Neste tópico 2, irei utilizar Josué capítulo 3, versículo 5. E a frase na qual irei organizar diz que a vida de santidade nos prepara para vivermos as maravilhas de Deus. Veja que novamente nesse tópico 2 o termo santidade está destacado. E no subtópico 1 eu quero utilizar que quem não se purifica não desfruta das maravilhas de Deus. No subtópico 2 eu quero utilizar Eclesiastes capítulo 9, verso 8, que nos ensina que a santidade deve ser algo constante em nossa vida e não apenas para receber os milagres. Veja que novamente nesse tópico 2 o termo central é a santidade. O sermão temático ele tem como base um único tema e nós não podemos fugir dele desde o começo até o final do sermão. Em relação aos tópicos e subtópicos, não há um limite na qual você pode estar fazendo. Porém, você precisa sempre se atentar diante do tempo da oportunidade que você tem para ministrar. Seja 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Mas o mais importante é organizar o sermão diante do tempo que nos foi proposto. Nós precisamos ter ética, precisamos sempre respeitar o tempo limite na qual nos foi dado. E após desenvolver os tópicos e os subtópicos, nós podemos então partir para a conclusão do sermão temático. E neste momento de conclusão, ele precisa ser rápido, breve, no máximo também 5 minutos. Na conclusão, eu decidi colocar que a santidade não é algo para ser exposto aos homens, mas sim para ser vivido para a glória de Deus, pois é através dela, da santidade, que nós nos achegamos a Deus. A conclusão é o fechamento do tema na qual você escolheu. Por isso, seja breve, seja objetivo. Veja que toda a estrutura do sermão que eu mostrei foi de uma forma simples, clara, para facilitar a sua vida. E por isso, neste momento, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, para te ajudar a ser um bom ministro e também para te ensinar mais a respeito da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Você já baixou nosso e-book gratuito? Este e-book é um guia simples que vai te ajudar a criar um sermão poderoso em quase toda a Bíblia, com início, meio e fim. Clique no link que está na descrição ou nos comentários abaixo deste vídeo e baixe agora.